Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e que esse seja um dia deleitoso para nós, o dia que o Senhor nos deu para adorá-lo. Irmãos, hoje temos a alegria de receber pastor Birani Alves, ele é pastor da Igreja Congregacional em Cajazeiras, um lugar bem fresquinho, eu estava dizendo aí, bem uma brisa lá, suave. Ele tá no céu, em Caruaru, desde ontem. Ele foi pregar em Rosanópolis, né? Cajazeiras é quente, né? Minha amizade com o pastor Birani é de muitos anos. O Birani foi meu pastor na Igreja Congregacional da Macaxeira por um curto tempo, mas um pastor importante na minha caminhada. E eu não podia deixar de convidá-lo para falar um pouco para nós nessa manhã, aproveitando que ele está aqui, né, em Caruaru. Pastor Birani, com a palavra. Graças e paz, irmãos. Prazer nessa manhã estar aqui com vocês e partilhar um pouco a palavra de Deus, né? Tive o prazer de ser o pastor do Thomas por não chegou a nem ser um ano, né? E conhecendo a história, um pouco da história do pastor Thomas, eu fico muito feliz de saber que ele está aqui pastoreando os irmãos, né? Sei da história dele, das lutas que foi para ele chegar no ministério e estar aqui hoje pastoreando a igreja do Senhor, né? Muito feliz de saber disso e oro para que Deus possa estar abençoando ainda mais seu ministério, pastor, e que o nome dele possa ser cada vez mais engrandecido em sua vida, na vida da sua família, né? Seu bebezinho e toda a sua casa. Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Todos acharam? Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os secadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos secadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos secadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhes o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na jossa. Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos louvar o teu nome e te agradecer por essa manhã nós estarmos aqui para ouvirmos a tua palavra. Então fala com o teu povo, Senhor. São as tuas ovelhas e as tuas ovelhas precisam da tua voz. E porque elas precisam da tua voz, porque elas anelam pela tua voz, porque elas necessitam da tua voz, nós suplicamos, fala conosco, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos os livros da Bíblia têm a sua teologia.
Todos eles apresentam algo sobre Deus, pois ele é o personagem principal de toda a história bíblica, de todo o enredo da salvação. Os outros são apenas coadjuvantes, personagens secundários. Ruth, por exemplo, não é o personagem principal do livro que leva seu nome, mas Deus. Ao ler as Escrituras, é crucial questionarmos o que cada livro, cada passagem ou cada trecho nos ensina sobre Deus. Então, qual é a teologia, a doutrina, o ensino de Ruth que podemos extrair acerca de Deus? Quando nos deparamos com o livro de Ruth, o que Ruth nos ensina sobre Deus? Eu sei que toda vez que nós lemos Ruth, nós somos tentados a exaltar as virtudes, não é? De Ruth e a dizer como ela era uma mulher espetacular. Um colega, um dia desse, eu vi um sermão aí falando sobre as atitudes de Ruth para Noemi. E às vezes esses sermões ofuscam a nossa visão. Não nos faz ver qual é o tema primordial do livro de Ruth. Não nos faz entender o que Ruth quer nos ensinar. É notável, irmãos, que a doutrina da providência divina se destaca diante de um leitor atento. Um leitor que vai ao livro de Ruth e atenta para cada palavra, cada verso, cada parágrafo. Ele percebe como a doutrina da providência salta aos nossos olhos, como ela é revelada a cada capítulo, seja de maneira silenciosa para os personagens envolvidos na história, seja para os leitores que acompanham essa narrativa. Capítulo 1, ou melhor, no capítulo 1, nós observamos muitos pecados da parte de Noemi e sua família. Por exemplo, ao deixarem a terra prometida, que estava passando por uma escassez de alimento. Em vez de confiarem na provisão de Deus, decidiram abandonar sua herança e partir para uma terra pagã. À primeira vista, parece um relato inverso do Êxodo, não é? Já que enquanto Deus tirou o povo do Egito, uma nação pagã, para levá-los à terra prometida, a família de Noemi faz o inverso. Deixa a terra prometida para ir a uma nação pagã. Se o livro terminasse no primeiro capítulo, essa seria a impressão que o livro nos transmitiria. No entanto, à luz do restante do livro, percebemos, mesmo diante dos pecados da família de Noemi, Deus está guiando todas as coisas para o louvor da sua bendita glória. E isso por meio da sua providência silenciosa. No capítulo 2, verso 1 ao 19, a providência se revela ao leitor. No verso 1, há uma antecipação, onde a providência silenciosa oculta no capítulo 1 se torna evidente para o leitor, embora ainda não seja percebida pelos personagens Ruth e Noemi. Por favor, volta os teus olhos aí para o texto que nós lemos. Eu queria me deter um pouco aqui. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Se os irmãos observarem a leitura, o verso 1 apresenta um personagem que ainda não entrou na história. Ele entra posteriormente. Mas por que a Bíblia apresenta um personagem antes que ele entre na história? Isso é um artifício literário da narrativa hebraica. É uma antecipação. E tem um fundo teológico por trás. Quando o autor antecipa uma narrativa ou um personagem, antes de descrevê-la mais na frente, ele está dando a entender qual é o propósito dele com aquilo. Então, observe, quando a Bíblia antecipa Boaz aqui, e lá na frente ela diz que por casualidade
Ruth entra no campo de Boaz, a casualidade aqui não é algo que acontece por acaso. É um ato da providência divina. Deus está guiando os passos de Noemi e Ruth. Por isso o autor antecipa o personagem e lá na frente ele coloca o personagem em ligação com Ruth, justamente para deixar claro que os passos de Ruth estão sendo dirigidos pelo Senhor. Então deixe-me dizer uma coisa, irmãos. A ideia aqui não é uma casualidade, mas providência. Eu tinha um amigo que ele dizia, não existe coincidência, existe cristocidência. Então aqui, irmãos, não foi, ela saiu catando ali e de repente entrou. Não, Deus estava guiando os passos de Ruth. E isso não de agora, não no momento que ela chega em Israel, mas durante todo o processo, desde o verso 1 até o fim do livro. Então, Noemi ainda não percebe isso, Ruth não percebe isso, mas quem está lendo de maneira atenta as Escrituras percebe que a providência aqui ela é revelada aos nossos olhos. Ela salta diante de nós. No capítulo 2, verso 20, até o capítulo 3, verso 18, a providência se manifesta para os personagens. Olhe lá o verso 20 do capítulo 2. Pegue do verso 19. Então lhe disse a sogra, onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Ruth chega lá com um cesto considerável do que ela apanhou, e Noemi sabe que alguém favoreceu ela para chegar ali com tanta abundância. E aí ela responde, não é? E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Aí cai a ficha, cai as escamas dos olhos de Noemi. Olha o que Noemi diz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Quem era Boaz? Boaz era aquele que poderia dar continuidade aos descendentes dos filhos de Noemi. Ele podia resgatar, casar com Ruth, e o filho que nascesse seria neto de Noemi. Então Noemi entende que até aqui Deus tem guiado os seus passos. Então, a providência que era silenciosa, tanto para o leitor quanto para os personagens no capítulo 1, se manifesta ainda no capítulo 2, e no próprio capítulo 2 se torna patente aos olhos dos próprios personagens. Noemi percebe que a providência de Deus tem guiado a sua vida. No capítulo 4, irmãos, a providência se concretiza, uma vez que a linhagem davídica e, por consequência, do Messias, surge a partir do casamento de Boaz e Ruth. Dessa forma, no livro de Ruth, testemunhamos a providência divina em suas fases: silenciosa, revelada, manifestada e finalmente concretizada. Por isso eu quero chamar os irmãos para pensarmos hoje sobre o tema a providência de Deus, um alento divino para a peregrinação cristã. Todos nós somos peregrinos nessa terra. Nosso lugar não é aqui. E a nossa peregrinação não é fácil. Aonde encontrar alento? Onde buscar força para vencer esses pecados que o nosso querido pastor Thomas mencionou aqui em sua oração de contrição? Como vencer as lutas, as dores, as angústias, as batalhas? Confiando na providência de Deus, meus irmãos. A providência de Deus é o nosso alento, é o nosso socorro, é onde nós repousamos com confiança e segurança.
Queridos, Deus nos ensina sobre sua providência justamente por isso, para que ela seja um alento em nossa jornada cristã. Porque Deus pega um livro nas Escrituras e separa esse livro para nos ensinar sobre providência. Porque Ele quer nos consolar. Ele quer nos fortalecer com a bendita doutrina de que Ele controla, guia e preside sobre todas as coisas. Somos peregrinos nessa terra, como bem alegorizou John Bunyan, né? Em sua obra O Peregrino. Se os irmãos já leram essa obra, é espetacular. O personagem principal dessa obra é cristão. É um homem chamado Cristão, que sai da cidade de pecado para ir para a cidade celestial. E é impressionante como Bunyan retrata a jornada cristã nesse livro. E quando você lê esse livro, é impressionante como você se identifica com o cristão. Porque a jornada dele é a nossa jornada. Podemos nos encontrar, podemos encontrar na esquina o pântano do desespero, o monte das dificuldades, os vales da sombra, as perdas, a doença, a humilhação. Podemos nos deparar com um gigante desespero e entrar no castelo da dúvida. Mas assim como no livro O Peregrino, onde a providência divina conduz e fortalece cristão para que ele chegue à cidade celestial, a providência de Deus serve como um alento para caminharmos rumo aos novos céus e nova terra. Quando falamos da providência divina, uma obra divina na criação, devemos olhar o seu aspecto multifacetado. A providência, quando associada a alguns atributos divinos, ela revela várias facetas do agir e do ser de Deus em sua criação. A providência, pela ótica da soberania, revela o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Na ótica do amor divino, a providência revela o cuidado divino por tudo que ele fez. No prisma da santidade, revela seu zelo. Quando olhamos através da doutrina da salvação, vemos a providência no Antigo Testamento trazendo Cristo ao mundo. E no Novo Testamento, trazendo o mundo a Cristo. A providência de Deus está agindo e sempre age. Não é o caos que domina o mundo. Não é as forças políticas que dominam o mundo. Não é Satanás que domina o mundo. Mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não consiga entender, Deus providencialmente está guiando todas as coisas. Está presidindo sobre todas as coisas. Assim, nosso propósito essa manhã é conduzir os irmãos a descansarem nessa providência divina, louvando a Deus por seu governo soberano e cuidado gracioso. Devido ao tempo, eu precisaria de muito mais do que um sermão para expor o livro de Ruth. Então nós vamos ficar exclusivamente com o capítulo 1, porque eu acho que ele é muito sugestivo para nós, porque ele mostra essa providência oculta, silenciosa. Quando a gente pensa que ninguém está no controle, ele continua lá. Okay? Eu já mostrei como essa providência está lá, não é? O autor do texto faz isso ao antecipar o personagem Boaz. Mas para compreender a mensagem de Ruth, ou qualquer livro da Bíblia, nós temos que analisar o livro como um todo e entender suas partes à luz do todo desse livro. E é isso que nós vamos fazer para entender a providência silenciosa no livro de Ruth. Observe, o primeiro capítulo deve ser interpretado à luz do último, que apresenta um relato genealógico e deve ser visto à luz de outros relatos genealógicos semelhantes nas Escrituras. Veja lá, capítulo 4, verso 18 ao verso 21. Olha lá. São estas, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Orão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi.
As genealogias nas escrituras, irmãos, servem como um registro da ascendência da semente da mulher e o progresso da promessa feita no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Os irmãos conhecem, não é? Quando está lá, Deus chega para Satanás e dá uma sentença a ele, não é? A serpente, e depois diz, olha, colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre teu descendente e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar e este te ferirá a cabeça. Okay? Então a genealogia é justamente o progresso dessa promessa, o desenvolvimento dela. Ter uma genealogia em Ruth, de Davi, que é o pai do Messias, é muito sugestivo, irmãos. Percebe a providência guiando todas as coisas? Percebe como ela vai guiando a história de Ruth e faz com que Ruth seja parente do parente do parente do Messias. E nós precisamos olhar essa genealogia de Ruth à luz da genealogia de Jesus, ou em Mateus ou em Lucas. Nós vamos ficar com Mateus. É bem verdade que Mateus regride apenas até Abraão, não é? Mas vamos olhar a genealogia de Mateus. Judá gerou, capítulo 1, verso 13 ao verso 16, não é? Olha lá. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obede, e Obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual foi a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Azar, Azar gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou Sodoque, Sodoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A gente está lendo a genealogia e acha chato, não é? Mas olhe pela perspectiva da providência. As genealogias, irmãos, são arquivos da providência delineando a chegada ao mundo da semente da mulher, do Messias, de Cristo. O livro de Ruth apresenta mais um elo cuidadoso, tramado pela providência divina, contribuindo para a realização do propósito de Deus. Essa providência, embora silenciosa, é notavelmente evidente no primeiro capítulo. Então, meus irmãos, é como se fosse, as genealogias eram como se fosse degrau de uma escada. E o alvo é chegar no topo da escada. E quem é que está lá no topo? Cristo. A genealogia é para mostrar que Deus está trabalhando no mundo para trazer a semente da mulher. Dessa forma, o capítulo 1 mostra que mesmo quando sua providência não é percebida, mesmo quando a visão humana não alcança, Deus permanece no controle. Sua soberania, muitas vezes invisíveis aos olhos, permanece inabalável. Deus tinha um propósito com a família de Noemi. Eles eram um elo para trazer o Messias ao mundo. E mesmo em meio a todos os empecilhos, Deus levou a cabo o seu propósito. O livro de Ruth, no primeiro capítulo, está registrado nas Escrituras para demonstrar que Deus mantém o controle, mesmo quando sua influência não é aparente aos olhos humanos. Sua soberania perdura, muitas vezes operando de maneira que escapa à nossa percepção. Uma leitura apressada pode obscurecer a nítida evidência de que Deus, com sua providência inquestionável, exerce um governo magistral. E eu queria destacar
3 formas que a providência dirige os personagens no livro de Ruth. Primeira, a providência conduz com maestria os personagens pelos labirintos das contradições da vida, desvendando e iluminando os caminhos que parecem destituídos de sentido. Veja o verso 1, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. De onde eles eram? Belém. Belém, em hebraico, significa casa do pão. Olha uma incongruência. Olha uma contradição da vida. Nessa terra que deveria manar leite e mel, nós testemunhamos a ausência do próprio pão. Elemento essencial para a existência da família de Noemi. Essa é uma desconcertante contradição. Na casa do pão, falta pão. Como é que pode faltar pão na casa do pão? Não parece uma contradição? Mas a providência de Deus está guiando Noemi e sua família diante das contradições da vida. Agora veja outro, interessante, capítulo 1, verso 3 a 5. Morreram Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e a nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha lá, eles partiram da terra do pão, porque não tinha pão, em busca de sustento, para não morrer de fome. Quando eles chegam em Moabe, acontece o quê? Eles morrem. Eles morrem. Neste relato de perda, irmãos, e contradições, a providência divina surge como um farol de esperança. Mesmo diante das contradições da vida, do aparente absurdo, Deus continua guiando a história. Quando parece que está dando tudo errado, quando as coisas não têm sentido nenhum, Deus ainda está sentado no trono. Segunda coisa, a providência silenciosa no livro de Ruth, o capítulo 1, ainda nos ensina que no seu governo divino, Deus não se curva ao pecado, mas o transcende, pois mesmo não sendo Senhor do pecado, Deus é Senhor sobre o pecado. A grandiosidade dessa verdade está no livro de Ruth. Se nós lermos capítulo 1, verso 2, nós vemos que eles saíram da terra de Judá, de Belém, e foram para Moabe. Um judeu não podia fazer isso, irmãos. Ele estava abandonando a terra da promessa, dada por Deus a ele. Então, quando eles saem de lá, eles estão pecando. Eles estão abandonando o quinhão que Deus entregou para eles. Eles estão abrindo mão da promessa que Deus fez a eles. Eles estão agindo de maneira rebelde. Mas o pecado deles ofuscou o propósito de Deus? Atrapalhou o plano de Deus na vida da família de Noemi? Porque Deus não se curva ao pecado. O seu governo não é limitado pelo pecado. Deus não encontra no pecado uma barreira para a sua providência. Pelo contrário, ele transcende sobre o pecado da família de Noemi e continua seu governo de maneira soberana e santa. Na história escrita pela providência, o crente percebe que mesmo em meio aos pecados, Deus não é limitado por eles. Em sua soberania, o vemos navegando habilmente acima e além das transgressões. A magnitude do seu senhorio sobre o pecado resplandece como uma luz de esperança, mostrando que o pecado não frustra os seus planos, nem impede a sua providência. Terceiro, a providência conduz o personagem, em especial Ruth, a fazer escolhas que à primeira vista parecem muito desafiadoras, mas que no grandioso plano de Deus
contribui para as realizações dos seus propósitos, como acontece com Ruth, lá no capítulo 1, verso 8 a 22. Quando é o texto mais conhecido de Ruth, né, do livro de Ruth, quando Ruth diz a Noemi, olha, tua casa é minha casa, o teu Deus é o meu Deus, e aí as pessoas exaltam Ruth. Não, meu irmão, é a providência guiando o coração de Ruth. É a providência trazendo Ruth para o centro da vontade de Deus. E tem uma expressão muito bela no livro de Ruth, não é? Boaz chega para ela e diz, Deus abençoe o teu feito. Deus te abençoe, porque debaixo das asas dele viestes buscar abrigo. Irmãos, a providência de Deus nos guia para debaixo das suas asas amorosas e graciosas. Não é que Ruth era especial, não é que Ruth era a pessoa, não é? Não, é que a providência estava agindo sobre ela, guiando ela nas decisões difíceis que ela deveria tomar. Por isso, meus irmãos, a providência divina age silenciosamente, ainda que os nossos olhos não alcancem a sua obra, não estamos além da sua vista. Mesmo quando o sussurro das ações divinas nos escapa, não estamos fora dos seus abraços amorosos. Portanto, meus irmãos, mesmo que a sua vida pareça um caos, que a sua vida pareça que está dando tudo errado, que tudo que você construiu esteja desmoronando, não é o caos que governa a sua vida, mas é um Deus que está sentado no trono, que mesmo que pareça que está dando tudo errado, que está tudo se contradizendo, que não tem sentido nada, ele continua guiando poderosamente a história. Eu não sou muito fã dele, não, mas tem uma história muito interessante lá no livro do Grant Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Se você não ler, não vai perder muita coisa, não, mas essa história é muito interessante. Ele disse que quando era pequenininho, ele sentava embaixo das pernas da mãe e ficava brincando, e a mãe tricotando. E ele olhava de baixo para cima e dizia, mãe, o que é que a senhora está tricotando? Ela disse, um suéter. E ele dizia que olhava de baixo para cima e não entendia nada. Absolutamente nada. O que a senhora está fazendo? Aí a mãe dizia, vem aqui. Aí a mãe pegava, colocava ele no colo. E aí ele olhava de cima para baixo. E ele conseguia ver que aquilo ali era um suéter. A mesma coisa é conosco, irmãos. Se nós olharmos com os nossos olhos, podemos não estar entendendo nada. Mas se pararmos para entender e olhar aos olhos da providência de Deus, nós vamos saber que as coisas estão caminhando para o propósito dele e para a glória dele. Então descanse no agir soberano de Deus. Ele está conduzindo todas as coisas para a sua glória. Por trás de uma providência que parece severa, repousa o cuidado de Deus. E por trás de nuvens carregadas se encontra o sol da providência divina. Neste emaranhado da vida, né? Muitas vezes nós nos encontramos perdidos, mas na verdade nós estamos guardados pela mão sábia e amorosa de Deus, que tece beleza mesmo em meio aos fios aparentes da desordem da nossa jornada. Se está dando tudo errado, deixa na mão de Deus, meu irmão. Eu não sei se os irmãos viram. Eu gosto muito de assistir vídeos de jogos. Não é? E uma menina estava jogando dama com um rapaz. E ela começou a jogar. Isso foi um campeonato. E parecia que ela estava perdendo. Só que ela estava preparando sua última jogada. E na última jogada, ela come todas as peças do tabuleiro do inimigo. A mesma coisa é Deus. Quando parece que a gente está perdendo, Deus está guiando todas as coisas. Não para trazer de volta o que você perdeu, como o pessoal canta aí, não é? Não é isso. É para fazer com que o plano dele se concretize na sua vida. É isso que Deus faz. Queridos irmãos, a providência divina tem cuidado de sua vida. Mesmo que você não perceba,
mesmo que você não compreenda nada, ela envolve todas as situações, tudo que acontece no seu dia a dia está debaixo da potente mão de Deus. Ela transcende os seus próprios pecados e guia você constantemente. É como um braço invisível que orienta sabiamente e molda. Obrigado, meu irmão. Que orienta sabiamente e molda o nosso caminho, mesmo quando não estamos conscientes dessa mão soberana. Confie na ação poderosa de Deus, no cuidado providencial que Ele está nesse exato momento abraçando a sua jornada. Mas eu queria pontuar algumas coisas aqui, que eu acho que nós, depois de ouvirmos essa doutrina, nós precisamos fazer. Primeiro, ancore o seu barco no cais da providência divina. Meu irmão, não tem lugar mais seguro para você estar do que entendendo que Deus guia todas as coisas em sua vida. Não ancore seu barco nas promessas dos homens. Não ancore o seu barco em visões políticas e ideológicas. Não ancore o seu barco em planos seus. Ancore o seu barco na providência divina, porque ela te guiará para o centro da vontade de Deus. Segundo, os teus pecados, entenda isso, os teus pecados não frustram os planos de Deus para a sua vida. Você precisa confessar, abandoná-los, mas não atrapalha. Deus pode lhe disciplinar, lhe corrigir, mas o que Deus tem para você, acabou. Eu fui em um lugar, uma costureira, e mandei fazer algumas camisas para mim. Ele olhou para mim e disse: "Você é pastor, não é?" "Sou, meu irmão." Eu disse: "Não, é porque eu sou crente da Assembleia de Deus. Meu filho, pastor, tinha chamado pastoral. Olha, Deus chamou ele muito novo. Agora meu filho já tem 70 anos, ela era uma senhora de uns 80 e alguma coisa. E a promessa não se cumpriu por causa dos pecados do meu filho." Eu olhei para ela e ri. "Mas por que o senhor está rindo?" Eu disse: "Minha irmã, porque não frustra. Os pecados não atrapalham, irmão. Jonas sai para ir para outro lugar. Deus manda uma tempestade buscá-lo. E ele volta para onde Deus quer. Quem conseguia ver Jonas, e ali é proposital, né? A ideia de Jonas é se esconder mesmo. Por isso que o texto diz que ele vai para o porão. A descrição lá é para dizer: eu vou para um lugar onde ninguém consiga me ver. Não tem jeito. Nossos pecados não atrapalham a providência divina. Podemos ser disciplinados por eles, com certeza seremos se não nos arrependermos, mas isso não muda o controle de Deus sobre a sua vida. Terceiro, a providência de Deus nos capacita a tomar decisões difíceis. Às vezes, eu já tive essa experiência, né? O irmão chegou para mim e disse: "Pastor, apareceu 2 portas de emprego. E eu não sei qual aceitar, pastor. As 2 são excelentes. Bom salário, vou estar um fim de semana em casa, vou poder estar à noite nas atividades da igreja, no fim de semana. Qual eu escolho, pastor?" Eu disse: "Ore e escolha um." Disse: "Não, pastor, mas isso é uma decisão muito difícil." Meu irmão, ore e escolha. Deus está no controle de todas as coisas. E você vai escolher exatamente aquele que Deus quer para você. Faça debaixo da oração e da submissão a Deus. Lembra de Davi? Filho de Davi, o filho do adultério, está doente. Davi está lá orando, chorando, desesperado, clamando a Deus, suplicando a Deus. As pessoas levam comida para ele, ele não quer comer. E depois chega a notícia: o filho de Davi morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer para ele. Se ele já estava assim com o filho vivo, imagina agora com o filho morto. E aí Davi escuta um burburinho lá na corte. E ele fica sabendo que o filho morreu. Ele se levanta, toma um banho, veste sua roupa real e diz: "Olha, prepara o banquete que o rei vai comer." E os servos ficaram em parafusos. Como? Como se antes do menino morrer, o menino vivo, ele chorava. E agora ele já
quer comer. É porque Davi entendia, irmãos, que depois da oração, a vontade de Deus foi executada. A vontade de Deus foi estabelecida. Então, um crente, quando ele vai tomar alguma decisão difícil, ele deve orar pedindo orientação a Deus, ele deve ler as Escrituras em busca de orientação divina, mas depois que ele tomou a decisão, ele tem que descansar na providência. Ruth sai da sua terra, ela perde tudo, mas ela entra em uma lista, e o nome dela é falado até hoje, porque ela é descendente. Ela é uma ascendente do Messias, bisavó de Davi, o maior rei da história de Israel. Irmãos, descanse na providência. Deus está guiando todas as coisas para o louvor da sua glória. Que Deus em Cristo vos abençoe.